Olá, pessoal, boa tarde. Muito bem, vamos continuar aqui, ó. Vimos na aula passada a regra de três simples, né? Vimos que dá para resolver de duas formas, pelo jeito popular, em que você ou multiplica cruzado se for direta, ou multiplica reto se for inversa, né? E também pelo jeito aí, pensando na definição, né? Você separa as grandezas. Se for diretamente, vai ser esse dividido por esse, igual a esse dividido por esse. E se for inversamente, vai ser esse multiplicado por esse igual a esse multiplicado por esse. No caso, se for inversa. Se for direta, divide. Se for inversa, multiplica, né? E aí, como só tinha duas variáveis, a gente estava chamando de regra de três simples, né? Que é o nome oficial aí quando você tem duas variáveis. Quando você tem três ou mais variáveis, nós vamos chamar de regra de três composta, tá bom? E aí vamos tentar fazer também pelo jeito aí mais popular e também pela definição de proporção inversa e proporção direta de grandezas e variáveis. Vamos lá. Suponha que quatro alunas de uma turma, eu vou fazer pelo jeito popular primeiro, né? Vou colocar aqui o nosso Word, a nossa tela do Word aqui embaixo, para ir montando a questão, né? Acho que deu um pepino aqui. Pronto. Então vamos lá. Suponha que quatro alunas resolvem 30 exercícios de matemática em 45 minutos. Supondo que o tempo será a nossa incógnita, né? É diretamente proporcional ao número de questões. Ou seja, quanto mais questões, como é direta, né? Quanto mais questões, mais demora. Tem lógica, né? Quanto mais questões, mais demora. Inversamente proporcional ao número de alunas, tem lógica, né? Porque quanto mais alunas, menor o tempo. E quanto menos alunas, maior o tempo. Mais tempo vai precisar fazer, né, as questões. Em quanto tempo, seis alunas... Então, vamos lá. Seis alunas resolvem 20 exercícios. Em quanto tempo, x minutos, 20 exercícios são resolvidos por seis alunas. Muito bem, então ele está dizendo o seguinte: o tempo ele é diretamente proporcional ao número. Não, o tempo ele é diretamente proporcional ao número de exercícios, né? Porque quanto maior o tempo, significa que mais exercícios estão sendo resolvidos, e quanto menos tempo, significa que menos exercícios estão sendo resolvidos. Tem lógica. Então a relação desse com esse é direta, do tempo com exercício. Mas ele diz que o tempo é inversamente proporcional ao número de alunos. Tem lógica, né? Porque quanto mais tempo, significa que você tem menos alunos fazendo. Está demorando. E quanto menos tempo, significa que tem mais gente fazendo, né? Porque está reduzindo o tempo aí, então tem mais gente fazendo. Aí fica mais rápido o trabalho. Pessoal, essa regra de três composta aqui, ela tem o seguinte segredo. Você vai comparar duas a duas as grandezas com aquela que tem a variável. Então vamos lá, vou colocar aqui 45x, 45 sobre x, eu vou colocar aqui, ó. Você coloca que tem variável aqui primeiro. Estou resolvendo pelo jeito popular, tá? 45x, você coloca aqui primeiro, ó, a variável tempo aqui, tá bom? Aí eu vou comparar duas a duas com ela, entendeu? Vamos lá. Aluno é direto ou inversamente proporcional ao tempo? Vamos ver. Quanto mais alunos, eu demoro mais ou menos? Menos, né? Menos tempo, tá bom? E quanto menos alunos, eu demoro mais. Então a relação é inversa, não é? Como a relação, esse aqui é o tempo, vou colocar aqui, ó. Como a relação de tempo, ela é inversa com o aluno, então vou inverter esse 4 e o 6, vai ficar 6 sobre 4.
Aqui é a variável aluno. Vezes, vamos ver aqui. Não é isso que eu queria. Cadê a nossa equação? Está aqui. Vezes. Agora a variável número de exercícios. De novo, eu sempre vou comparar 2 a 2 com a que tem a variável x. Então, pega de novo essa variável tempo. Compara agora com exercícios. Quanto mais exercícios, mais demora? Sim. Quanto menos exercícios, menos demora, né? Pela lógica. Então, é diretamente. Como é direta, eu mantenho o 30 aqui e o 20 aqui. 30 sobre 20 exercícios. Então, essa é a montagem. Eu vou repetir essa montagem para vocês, tá bom? Ficou 45 sobre x é igual a 6 sobre 4 e multiplica, vou copiar esse sinal aqui, que é difícil de achar, 30 sobre 20. Pronto, essa é a montagem. Agora você resolve essa equação matemática. Mas deixa eu relembrar vocês. Primeiro você coloca aquela variável, aquela grandeza, no caso é o tempo, que tem a variável x. Sempre. Se o x estivesse aqui, essa fração ia aparecer aqui, tá bom? Coloca ela aqui de cabeça para cima mesmo, 45 sobre x. As outras ou vão continuar 4 sobre 6 e 30 sobre 20, ou vão inverter. Por que eu inverti essa 6 sobre 4 aqui? Por que eu precisei inverter ela? Porque eu comparo ela com o tempo. Eu sempre comparo com a que tem a variável, né? Então, quanto mais alunos, menos tempo. É inversa. Pelo fato de ser inversa, eu troco aqui, ó. Fica 6 sobre 4. Agora, esse aqui eu mantive o 30 e o 20. Por que eu precisei manter aqui a fração de cabeça para cima? Porque eu comparei ela, comparando com o tempo, que eu sempre comparo com onde tem a variável, né? Eu vi que é direta a relação. Quanto mais exercícios, mais tempo. Né? Quanto mais exercícios, maior o tempo necessário. Então é direta. Pelo fato de ser direta, 45 sobre x já estava de cabeça para cima, então 30 sobre 20 também vai ficar de cabeça para cima. Tá bom? Então compara aluno com tempo. É direta ou inversa? Inversa. Então inverte. 6 sobre 4. Né? 6 sobre 4 inverte aqui. Exercícios com tempo. Inverso direta. É direta. Então mantém de cabeça para cima aqui. Ó. 30 e 20. Então você sempre vai comparar essa com essa e essa com essa. Você nunca vai comparar essa com essa aqui. Ó. Essas duas você não pode comparar. Não tem lógica. Tá bom? Você só vai comparar 2 a 2 com aquela que tem a variável x. Combinado? Bom, aí aqui, né, é uma equação matemática. Vamos tentar resolver essa equação aqui. Ó, o 4 e o 20 estão multiplicando. Então, vamos deixar assim, ó, 45 sobre x é igual a 6 vezes 3, 18. 180 dividido... Bom, vamos cortar os zeros, né? 4 zeros. Então, 6 vezes 3, 18. 4 vezes 2, 8. Tá bom? Cortei os zerinhos aqui, não tem problema não. Agora, é uma equação matemática. Então, você pode multiplicar. 18x igual a 8 vezes 45. Né? Multiplica cruzado porque é uma equação matemática, que você esquece o contexto. Então, x vai ficar igual a 8 vezes 45 dividido por 18. Bom? X é igual... Bom, 45 eu posso dividir por 3? Posso, né? Dá 15. Então, vai ficar 8 vezes 15 dividido por 3, né? E por 3 lá embaixo dá 6, não é isso? Tá. Agora vamos dividir por 2. 8 por 2 dá 4. 6 por 2 dá 3. Agora vamos dividir por 3. 15 por 3 dá 5. 4 vezes 5 e 3 por 3 dá 1. 4 vezes 5, 20. Então 20 o quê? 20 minutos. Né? Opa, 20 minutos. Isso. Tá bom? Claro, se você quiser multiplicar aqui, né, pessoal, não tem problema nenhum, ó. 45, se você 4 vezes 20 dá 80, se você quiser deixar o 80 aqui, pode, né? Ó, 6 vezes 30 é 180, deixa 180. Você pode deixar isso aqui, não tem problema nenhum, ó. Aí 180 vezes x igual a 45 vezes 80, né? Aqui 80, pode deixar aqui, tá bom? Se você quiser multiplicar aqui, pode, do jeito que você quiser, né? Multiplicou, aí divide. Aqui eu preferi ir cortando esses zeros e simplificando, ó. 45 por 3 dá 15.
18 por 3 dá 6. 8 por 2 dá 4. 6 por 2 dá 3. 15 por 3 dá 5. 5 vezes 4, 20. Né? Então, o jeito que você faz aqui, do jeito que você quiser, tá bom? É que eu prefiro ir simplificando. Dividindo em cima e baixo por 3, dividindo em cima e baixo por 2, dividindo em cima e baixo por 5, cortando o zero de cima com o de baixo. Tá bom? E aí, qual é a montagem, então? Primeiro, coloca onde tem a variável. Aí, compara duas a duas com a variável. Aluno e tempo, a inversa, né? Quanto mais aluno, menos tempo. Então, inverte a fração 6, 4 aqui. Estava 4, 6, fica 6, 4. E número de exercícios com tempo. É direto, né? Quanto mais exercícios, maior o tempo necessário. Então, mantém de cabeça para cima o 30 e o 20. Então, você começa com a variável, coloca o igual e o resto vai multiplicando, tá? Comparando duas a duas com essa aqui. A com T e E com T. Porque você não pode comparar essas duas aqui. Montou a equação, resolve do jeito que quiser, mas o conceito principal para resolver é multiplicar cruzado, né? 6 vezes 30 vezes x, tá bom? 6 vezes 30 dá 180 vezes x, tá aqui. 4 vezes 20, 80 vezes 45. Aí depois passa o 180 dividindo aqui. Vai simplificando até achar os 20. Agora, esse é o jeito popular, né? O jeito que o pessoal faz aí. Agora vamos, que tá certo, entendeu? Aí você escolhe a maneira que você faz, não tem problema nenhum. Eu mesmo acho que hoje eu faria dos dois jeitos, do jeito que eu fiz aqui agora popular e do jeito que eu vou explicar agora. Para mim não teria muita diferença. Bom, agora, pelo jeito aí, pela maneira de se resolver, usando o conceito de divisão inversa, divisão de proporção direta inversa, é o seguinte. Você vai separar as grandezas, né, como a gente fez na regra de 3 simples, lembra? Então vamos separar tempo, 45x, ó, 45 minutos e x minutos. Separou aqui. Número de questões, separa. 30 questões, separa aqui, ó. 30 questões e 20 questões, separou. Outra unidade de medida, né, como a gente fez na aula passada. E separa também número de alunos, 4 e 6. Separei aqui, ó. 4 alunos e 6 alunos, é outra unidade de medida, né? E aí você vai comparar duas a duas com onde tem a variável também, né? Então você deixa essas variáveis básicas aqui, né? Esses valores dessa variável aqui. Então, os valores básicos, né? O 45 você deixa aqui e o x aqui. Quem for direta entra embaixo, lembra que nós falamos um pouquinho na aula passada? E quem for inversa entra em cima? Lembra? Então, por exemplo, quando é diretamente proporcional, não divide, ó, primeiro dividido pelo primeiro, igual segundo dividido pelo segundo. Né? E quando é inversa, lembra que multiplica? Primeiro vezes o primeiro é igual ao segundo vezes o segundo. Então é isso, ó, 45 e x você deixa aqui. 45 e x, esse tempo, ele é diretamente proporcional ao número de questões, não é? Porque quanto mais questões, maior o tempo. Direta. Então, quando é direto, o 30 e o 20 fica lá embaixo. Ó, 30 e 20. Quando é inversa, fica em cima. Vamos ver. Os tempos são inversamente proporcionais aos alunos? Sempre comparando com o tempo. Por quê? Porque é onde tem o x, tá, gente? Vamos lá. Quanto mais alunos, menos tempo, né? Inverso. Então, o 4 vai ficar multiplicando e o 6 multiplicando. Então, esse é o jeito de fazer usando o conceito, né, de proporção inversa e direta. Os números base coloca aqui. Os que forem diretamente, coloca embaixo. E os que forem inversamente, coloca em cima. Agora aqui uma equação matemática. Entendeu? Uma equação matemática. Aqui, pessoal, é só simplificar aqui. Ó. Ficou um pouquinho complicado, mas eu vou ajudar vocês. Ó. 45 e 30 eu dividi por 15, tá? Ó, 45 por 15 dá 3. 30 por 15 dá 2. Então, e esse 4 deixou aqui, tá bom? Então, ó, 45 por 15 dá 3. 30 por 15 dá 2. Apenas simplifiquei aqui essa primeira parte. Igual. X mantém. Agora o 6 e o 20 eu dividi por 2, né? 6 por 2 dá 3, 20 por 2 dá 10. Esse 4 por 2 dá 2. Ó, então vai ficar 3 vezes esse 2 aqui. Ó. Esse 3 por 10 eu mantive. Então 3 vezes 2, né? Igual a 3x sobre 10. Esse x multiplica só o 3, tá bom? Ele não multiplica aqui embaixo. Porque esse x, né? Ele é uma fração, x sobre 1. Lembra? X vezes 3, 1 vezes 10.
x vezes 3, 1 vezes 10. E aqui ficou 3 vezes 2, simplificando, né? Aqui, ó, esse 3 eu cortei com esse 3, então ficou só o 2 aqui. Essa solução aqui ficou um pouco confusa aqui do jeito que eu fiz matematicamente, né? Deixa eu montar essa expressão aqui, ó. 3 vezes 4 sobre 2, 3 vezes 4 sobre 2, 3 vezes 4 sobre 2 é igual a x vezes 3 décimos. X vezes 3 décimos. Pronto, aqui eu acho que vai ficar mais fácil da gente entender. Então vai ficar 3x sobre 10 é igual a 3 vezes 2. Porque esse 4 meios é 2, né? 3 vezes 2. Aqui faltou o sinal de vezes. Então, 3x igual a 6 vezes 10, 60. 10 passou multiplicando. E agora o 3 passa dividindo. 20. 20 o quê? 20 minutos. Que foi o mesmo resultado que nós encontramos aqui. Né? Então dá para fazer dos dois jeitos. O jeito popular e o jeito aí usando o conceito de proporção inversa direta. O jeito popular coloca a grandeza que tem a variável aqui em forma de fração e vai comparando com ela. Aluno inversamente proporcional ao tempo. Então inverte os alunos. 6 e 4. E número de exercícios diretamente proporcional ao que tem a variável. Diretamente, então mantém a fração. E cai numa equação matemática. No jeito aqui, dessa outra maneira, usando o conceito de proporção direta inversa, você coloca os números base aqui. Vejamos. Você coloca, primeiro, os números base são aqueles que têm a variável, né? Então, 45 e x você já vai colocar aqui, ó. Aí, aqueles que forem diretamente, coloca no denominador. Aqueles que forem inversamente, coloca no numerador. E aí você cai numa equação matemática, né? 45 e 30 eu simplifiquei por 3, aí ficou 15 e 2. Por 3, ficou 15 e 2. Não. Eu simplifiquei por 15, né? Então 45 por 15 e 30 por 15. 45 por 15 dá 3, 30 por 15 dá 2. E aqui por 2, né? Ficou 3 e 10. Então 3 vezes 4 meios, x vezes 3 décimos. Tá aqui, 3 vezes 4 meios, x vezes 3 décimos. Aqui vai ficar 3 vezes x, 3x sobre 10, igual a 3 vezes 2, que dá 6. O 10 passa multiplicando, fica 60. E o 3 passa dividindo, então teremos 20 minutos aqui como resposta dessa regra de 3 composta. Tá bom? Bom, na maioria dos problemas, no entanto, o enunciado não informa que os números envolvidos são direto ou inversamente proporcionais aos demais, como a gente viu na aula passada também, né? Então já comentamos os perigos que isso pode acarretar. No entanto, o leitor deve deduzir pelo senso comum quando tiver certeza que a questão é um problema de regra de 3. Como colocar a condição de proporcionalidade? Em um problema de regra de 3 composta, o enunciado deve impor que a grandeza correspondente à incógnita é direta ou inversamente proporcional às demais grandezas, como o leitor pode observar no exemplo acima. Aqui estão os exercícios, quero resolver pelo menos um aqui com vocês. Vamos lá. 30 pessoas levantam 7 muros em 27 minutos. 30 pessoas levantam 7 muros em 27 minutos. Quantas pessoas levantam 21 muros em 9 minutos? Quantas pessoas levantam 21 muros em 9 minutos? Ali está dizendo a proporção direta ou inversa, mas nós vamos deduzir aqui. Pessoal, vamos fazer primeiro pelo método aí do conceito. Vamos separar aqui pessoas, 30x, muros, 7, 21, minutos, 27 e 9. Vamos lá. Então, os números base são 30 e o x. Então, eles vão aparecer aqui, ó.
Aí, quem for diretamente proporcional vai ficar no denominador. Quem for inversamente vai ficar no denominador. Tá bom? Então, vamos ver quem vai ser a proporção direta e quem vai ser a proporção inversa. Então, vamos lá. Pessoas, muros. Quanto mais gente, mais muro? Sim, né? Então, a proporção é direta. Proporção é direta. Então, como a proporção é direta, esses números ficam embaixo. Né? Todos os valores da proporção direta ficam embaixo. 7 e 21. Agora, pessoas e tempo. Ó, pessoas e tempo. Quanto mais gente, menos tempo, concorda? É mais rápido, né? Então, a proporção é inversa. Então, esses números ficam em cima, ó, 27 e 9. 30 pessoas, x pessoas. Números base ficam aqui. 7 muros, 21 muros. 7 muros, 21 muros. Proporção direta com a variável. Né? Proporção direta com o número de pessoas. Quanto mais pessoas, mais muros se constroem. Então, fica embaixo. E o tempo, comparando também, né, com pessoas, que é onde tem a variável, sempre comparando 2 a 2, onde tem a variável. Quanto mais pessoas, menos tempo, inversa. Então, quando é a relação inversa, os números 27 minutos e 9 minutos ficam multiplicando, né? Quando é a relação inversa. Esse é o jeito aí, uma das maneiras de fazer. Ok, então vai ficar 30 vezes... Olha, 27 por 7 não tem, né? Uma simplificação. Vamos pegar aqui, ó. Vai ficar 9x sobre 21 é igual a 30 vezes 27 sobre 7, ok? Então, 9x vai ficar igual a 21 vezes esse valor todo. 21 vezes 30 vezes 27 sobre 7. Eu posso pegar esse 21 e dividir por 7, entendeu? Dá 3. Então, ó, 9x é igual a 21 por 7 dá 3. Vai ficar 3 vezes 30 vezes 27. Entendeu? Ó, esse 21 e esse 7 foram embora. 21 por 7 deu 3. Mantive o 30 e mantive o 27. Agora o 9 passa dividindo, né? Então x vai ficar igual a 3 vezes 30 vezes 27 dividido por 9. Ó, o 27 por 9 dá 3. Então vai ficar 3 vezes 30 vezes 3. Vai dar 270 o quê? Pessoas. Né? 270 pessoas constroem 21 muros em 9 minutos. Tem lógica um pouco, né? Porque ó, aumentou muito o número de muros e até diminuiu o tempo, né? Então tem que ter muita gente mesmo para construir muito mais muros e até em menos tempo. Então por isso que foi em 270 pessoas. Vamos conferir. Então 30 pessoas e x pessoas coloca aqui, são os números base. 7 muros e 21 muros coloca embaixo, porque a relação é direta com pessoas, né? Quanto mais pessoas, mais muros se constroem. E 27 minutos e 9 minutos coloca aqui, porque comparando minutos com a variável, é inversa, né? É inversa. Quanto mais pessoas, menos minutos. Então, a relação inversa fica aqui em cima. 9 vezes x dá 9x sobre 21 igual a 30 vezes 27 sobre 7. 9x, o 21 passou multiplicando, todo mundo. Esse 21 cortei com 7, ficou 3. 3 vezes 30 vezes 27. O 9 passou dividindo, então ficou 3 vezes 30 vezes 27 sobre 9. 27 sobre 9 dá 3. 3 vezes 30 vezes 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 270 pessoas com esse zero aqui. 270 pessoas. Agora, vamos fazer do jeito popular, né? Que esse aqui eu fiz usando o conceito de proporção direta, que fica embaixo, e proporção inversa, que fica em cima. Pelo jeito popular, eu vou pegar a fração onde tem a variável, que é 30 sobre x, e aqui eu vou colocar pessoas, e vou comparar com as outras. Então, aqui vai entrar uma fração. Aqui é a fração dos muros, vezes a fração dos minutos.
e vou comparar duas a duas com a grandeza que tem a variável, né? Então vamos lá. Quanto mais muros, mais pessoas? Sim, quanto mais muros para construir, mais gente precisa. Então a relação é direta. Então esses 7 e 21 muros, eles não ficam de cabeça para baixo. Agora eu vou comparar também vou comparar o tempo com pessoas, que é onde tem a variável. Eu sempre comparo, ó, muro com pessoa, minuto com pessoa. Eu não posso comparar esse com esse, tá bom? Então vamos lá. Quanto mais tempo significa o quê? Que eu tenho menos gente, né? Esquece os números, pensa só no conceito aí, na grandeza. Então, quanto mais tempo significa que eu usei mais pessoas, porque foi rápido, né? Quanto mais tempo, não. Quanto mais tempo, ou seja, demorou muito, significa que eu usei menos pessoas, né? E quanto menos tempo, ou seja, serviço rápido, significa que teve mais pessoas. Então a relação é inversa. Pela relação inversa, vou ter que inverter aqui, ó, 27 e 9. Vai ficar o 9 aqui, 27 aqui embaixo. Aí você cai numa relação matemática agora, que agora é só resolver matematicamente. Então 30 sobre x é igual 7 sobre 21 vezes 9 sobre 27. Né? Só repetir o que eu escrevi, tá bom? E aí a gente resolve essa equação. Essa equação matemática aí. Então, o x multiplica cruzado, 7 vezes 9 dá vamos deixar 7 vezes 9, né? 7 vezes 9 vezes x é igual 30 vezes 21 vezes 27. Multipliquei cruzado, porque é simplesmente uma equação matemática que a gente tem que multiplicar cruzado, né? E agora esse 7 vezes 9 passa dividindo. Então, x vai ficar igual a 30 vezes 21 vezes 27 dividido por 7 vezes 9. Agora vamos simplificando. 21 por 7 dá 3. Então ficou 30 vezes 3. E 27 por 9 também dá 3, né? Vezes 3 aqui. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 270, o quê? 270 pessoas constroem 21 muros em 9 minutos. Tá bom? Então, é isso. Pelo jeito popular, você coloca a fração onde tem a variável e as outras frações você compara com essa aqui. Você sempre compara com essa. Tá? Quanto mais pessoas, mais muros constroem. Ok, então 7 e 21, relação direta. Deixa aqui, de cabeça para cima. Comparando com x de novo. Quanto mais pessoas, mais rápido, menos tempo. Então tem que inverter o tempo aqui, porque a relação é inversa, né? Ó, 27, 9, não, coloca de cabeça para baixo. 9 sobre 27. Então 30 sobre x igual a 7 sobre 21 vezes 9 sobre 27. Então multiplica cruzado, 7 vezes 9 vezes x está aqui, igual a 30 vezes 21 vezes 27. Passo 7 vezes 9 dividindo. 21 dividido por 7 dá 3. 27 dividido por 9 dá 3. Multiplicando 270 pessoas. Tá certo? Então, esse foi o exercício 1, né? E agora, vamos fazer um aqui, ó. Mais um, né? Uma máquina trabalhando... Vou fazer esse aqui da máquina. Vamos lá. Vamos fazer só pelo jeito popular, né? Uma máquina trabalhando 12 horas por dia executa 42 demandas nesse dia. Quantas horas? Então, aqui são horas, né? Então, 12 horas. 12 horas. Executa 42 demandas. Tem que escrever aqui, né? Então, vamos lá. Uma máquina trabalhando 12 horas executa 42 demandas. Ok. Quantas horas 3 máquinas, x horas, né? Executam 84 demandas. Muito bem. Então, pelo jeito popular, nós vamos pegar onde tem a variável, coloca aqui a fração, 12 sobre x horas. E as outras eu vou comparar com ela, se é inversa ou direta, tá bom?
Vou comparar com horas. Então, vamos pegar esse aqui primeiro. Quanto mais máquinas eu uso para fazer a demanda, mais ou menos tempo. Quanto mais máquinas, menos tempo, né? Eu preciso, porque eu tenho muita máquina para fazer uma demanda, eu vou precisar de menos tempo. Então, mais máquinas, menos horas. Inversa. Quando é inversa, tem que inverter as máquinas. Então, em vez de ficar 1 e 3, vai ficar 3 e 1. Certo? Ok, então, quanto mais máquinas, menos horas leva para resolver a demanda. Então, fica 3 sobre 1. Tem que inverter aqui, né? 1, 3, 3 e 1. Inverti. Agora eu vou pegar as demandas. Aqui eu vou colocar as demandas. E vou comparar com a variável também, tá bom? Quanto mais demandas, mais horas, né? Quanto mais coisa para fazer, mais tempo leva. Então a relação é direta. Então mantém 42 e 48 aqui, ó. 42 e 84. Perdão. Certo? Então ficou 12 sobre x igual a 3 sobre 1 vezes 42 sobre 84. Vamos ver. 12, 42, 84. E 3 máquinas, né? 12 horas. Isso. Então, nós temos essa situação. Multiplica cruzado. Então, vai ficar 3 vezes 42 vezes x. 3 vezes 42 vezes x igual a 12 vezes 1 vezes 84. Então, o x vai ficar 12 vezes 1 vezes 84 dividido por 3 vezes 42. Vamos simplificar? 12 por 3 dá 4. Esse 1 pode sumir. E 84 por 42 dá para dividir, dá 2, né? 4 vezes 2, 8. 8 o quê? 8 horas. Olha aqui, ó. 8 horas. Tá bom? Então, 8 horas são necessárias para 3 máquinas realizarem 84 demandas. Então, aumentou o número de máquinas, vai diminuir um pouquinho de horas, vai para 8, para fazer várias demandas aqui, né? E pelo jeito, pela maneira aí do conceito, né? Vamos ver se chega a 8 também. Conceito de divisão proporcional, né? Inversa e direta, nós temos que deixar os números base aqui, 12 e x, e vamos comparar, né? Quem tiver proporção direta vai ficar embaixo. Quem tiver proporção inversa vai ficar em cima. Vamos comparar. Máquina com horas. Quanto mais máquinas, mais horas são necessárias. Então, a relação é direta. Então, esse 1 e esse 3 vão ficar embaixo, né? 1 e 3 ficam embaixo. Esqueci de separar aqui, né? Então, vamos lá. Horas, 12 e x. Máquina, 1 e 3. Separar as grandezas, né? Demandas, 42 e 84. Então, vamos lá. Aí, 12 e x você coloca aqui. Quem for direta vai para baixo. Quem for inversa vai para cima. Máquinas. Quanto mais máquinas, mais horas precisa. Direta, coloca embaixo. Demanda. Quanto mais demandas, mais horas precisa também, não? Quanto mais... Por que eu coloquei o contrário aqui? Ah, não. Quanto mais máquinas, menos tempo precisa, né? É isso, gente. Falei errado aqui, né? Perdão. Calma. Vendo? A pessoa também erra, né? Vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. Aqui. Quanto mais máquinas, menos hora precisa. Quanto mais máquinas para executar, não é máquinas para construir, é máquinas para executar a demanda, né? Falei errado. Quanto mais máquinas para executar a demanda, quanto mais máquinas, menos horas precisa para fazer aquela demanda. E quanto menos máquinas
para fazer a demanda, mais tempo vai precisar. Então, é inversa. Como é inversa, vai multiplicar. O número de máquinas entra aqui em cima, porque a relação é inversa. Quem é inversa entra em cima, quem é direta entra embaixo. Agora aqui sim, ó, demanda. Quanto mais demandas, mais tempo precisa, né, para fazer aquela demanda. E quanto menos demandas, menos tempo precisa. Então, a direta, como é direta, fica embaixo. E 84. Agora sim, depois desse, né, errinho aí, desse deslize, vamos lá. Então, vai ficar 3x sobre 84 vai ficar 12 sobre 42, concorda? 3x sobre 84 igual a 12, 12 multiplica por 1, né? Vai ficar 3x é igual a 12 vezes 84 dividido por 42, porque o 84 passou multiplicando, né? Então, x vai ficar 12 vezes 84 ponto, dividido por 42 vezes x. Vezes 3. O x vai ficar 12 vezes 84, eu multipliquei cruzado, né? X vezes 42 é igual a 12 vezes 84. Deixa eu colocar o vezes 42 aqui, senão vai complicar, né? Vai ficar 12 vezes 84. Muito bem. Então, 3x vezes 42 igual a 12 vezes 84. Agora, o 3x vai ficar igual a 12 vezes 84 dividido por 42. E o 3 passa dividindo aqui, né? Porque o 42 passou dividindo, agora o 3 passou dividindo. Agora vamos simplificar. 12 por 3 dá 4. E 84 por 42 dá 2. 8. 8 o quê? 8 horas são necessárias para 3 máquinas executarem 84 demandas. Tá bom? Então, de duas formas, né? Pela forma popular, que eu fiz aqui embaixo, não é isso? Pega a fração da variável e depois compara ela, compara as outras com ela, uma a uma, mas não pode comparar essa com essa, tem que comparar essa com essa e essa com essa, né? Aí, quando for direta, mantém a fração, quando for inversa, inverte a fração. E acha o x. Aqui, usando a definição, você coloca os valores base aqui, de onde tem a variável, e compara uma a uma. Quanto mais máquinas, menos horas eu preciso para resolver a demanda. Então, a inversa, onde tem inversa, deixa multiplicar. E aqui, quanto mais demandas, mais tempo vai demorar. Então, a relação é direta. Quando é direta, coloca aqui nos denominadores. E vai resolver essa equação aqui matemática na variável x, tá bom? Então, pessoal, regra de 3 composta você pode fazer dessas duas formas, que é semelhante à regra de 3 simples, né? Também você tem duas formas de resolver. O jeito popular e o jeito aí usando o conceito de divisão de proporção direta a proporção inversa. Então, nós fizemos esse exercício aqui, né? Fizemos esse aqui, né? Vocês podem fazer agora o número 2 e o número 4, tá certo? Na próxima aula a gente entra aí já na matemática financeira por excelência, digamos assim, que a gente vai falar de porcentagem, juros, descontos, juros simples, juros compostos, né? Desconto simples, desconto composto, taxas equivalentes, vamos falar de pagamentos, né? Aplicações sucessivas, sistema price, tá certo? Amortização de dívidas, tem tudo aqui na nossa apostila. Então, por hoje é isso. Grande abraço, até mais.